Muita gente me pergunta se é mesmo possível criar uma aposentadoria com fundos imobiliários. Se você tem essa dúvida, se você já ouviu falar isso, não sabe se é verdade, se é mentira, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho. Então fica comigo até o final que eu garanto que você não vai ter mais essa dúvida depois. E a primeira coisa é que se você está caindo de paraquedas nesse assunto, os fundos imobiliários eles são um tipo de investimento, a gente pode considerar uma classe de ativos, onde você vai aplicando o seu dinheiro comprando cotas de fundos diferentes com a intenção de você receber renda mensal desses fundos. E aí você pode criar uma renda passiva para você. E é por isso que existe essa proposta, de construção de uma aposentadoria com fundos imobiliários. Mas quando a gente vai para esse assunto de se é possível ou não fazer essa aposentadoria, surgem muitos equívocos que as pessoas não só falam por aí, mas também fazem. Então, primeiro eu gostaria de te explicar quais são esses equívocos para que você não pense errado sobre fundos imobiliários. Então, vem comigo. E o primeiro equívoco é que você não deve investir somente em fundos imobiliários. Você não deve pegar todo o dinheiro que você tem e colocá-lo somente nessa classe de ativos, porque é muito importante você ter uma carteira diversificada. Se você está começando a investir agora, saiba que a diversificação é a principal proteção de qualquer investidor. Então a gente precisa diversificar os nossos investimentos ao invés de colocar todo o nosso dinheiro em um único ativo ou somente numa classe de ativos. E por que é importante a gente diversificar as classes, não investir somente em fundos imobiliários? Porque cada classe de investimento ela é boa para um determinado fim. E eu vou dar exemplos aqui para você. Então imagina primeiro que você tem sonhos que você deseja conquistar e que tem prazos específicos. Por exemplo, você vai começar a guardar dinheiro para comprar o seu primeiro carro ou para ter a sua casa própria, ou que seja guardar o dinheiro da entrada para um financiamento imobiliário, ou que você quer fazer uma viagem daqui a um tempo, independente de qual seja o seu sonho. Se você tem um ano específico que você planeja sacar esse dinheiro que você estava juntando para realizar aquele objetivo, aquele sonho, para esse caso, os melhores investimentos estão na renda fixa e são, sobretudo, os tesouros, que são títulos garantidos pelo governo federal, que tem a máxima segurança aí na renda fixa. Mas você também pode ter o objetivo de multiplicar o seu patrimônio, ou seja, enriquecer, ou seja, investir X reais para lá na frente você ter 10, 20x, Isso é o enriquecimento de verdade. E ele é construído devagar, com movimentos sólidos, constantes, em quais tipos de ativos? Principalmente as ações aqui no Brasil e as ações lá no exterior, que são nada mais, nada menos do que formas de você fazer uma sociedade com empresas. Mas você também pode ter simultaneamente o objetivo de criar renda passiva, uma renda que não vem diretamente do seu trabalho, que você possa estar lá tranquilo, tranquila na sua casa, recebendo essa renda sem ter que trabalhar por ela naquele momento. Quais são os melhores ativos para gerar renda? Se a gente está falando numa renda esporádica, que é de tempos em tempos, são as ações aqui no Brasil ou lá no exterior, que inclusive você recebe os dividendos em dólar, por exemplo, que tem uma conversão bacana para nós que somos brasileiros. Mas se a gente quer uma renda mensal, se você já tem, sobretudo, uma idade mais avançada e precisa contar com uma renda segura que caia todos os meses na sua conta, nesse caso, os melhores investimentos são os fundos imobiliários, porque eles são obrigados a te repassar 95% do lucro deles mensalmente. É por isso que eles são usados bastante para planejar a aposentadoria. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que não existe o melhor investimento e não existe o melhor investimento para tudo, Cada classe de ativo vai ser indicada para um determinado objetivo financeiro. E é por isso que quando a gente começa a pensar em aposentadoria, a gente precisa de renda mensal. E aqui mora a questão de por que os FIIs são adequados, entendeu esse ponto? Então, entendido isso, nós vamos para um segundo equívoco, que é as pessoas comumente acham que elas podem usar 100% do rendimento que cai lá na conta corrente oriundo dos fundos de investimento imobiliário. Isso não é verdade. Então, presta bastante atenção aqui para você entender o porquê isso é um equívoco.
Primeiro ponto é que a gente precisa considerar a inflação. A inflação, ela faz com que o poder de compra do nosso dinheiro se encolha ao longo dos anos. Então, você pode imaginar que 100 mil reais que você tenha hoje compram um determinado volume de coisas, mas daqui 10, 20 anos, esses 100 mil reais provavelmente vão comprar muito menos coisas do que comprariam hoje. Isso é por causa da inflação. Então, sempre quando a gente vai pensar em aposentadoria, a gente não pode deixar essa variável inflação de lado, a gente precisa considerá-la, porque quanto mais o tempo passar, menos o nosso dinheiro vai valer. E aí, muitas pessoas falam que os fundos de investimento imobiliário não te dão um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Mas a questão é que existem dois tipos de ganhos diferentes quando a gente fala de fundos imobiliários. O primeiro ganho é a valorização da cota. Imagina que você comprou uma cota por R$50 há alguns anos e hoje ela está custando R$150. Isso é um tipo de ganho. Mas existe um outro ganho que é dos dividendos, dos proventos que você recebe mensalmente desses fundos. E a verdade é que se você considerar somente a valorização da cota, é verdade, não necessariamente os fundos imobiliários vão te dar um ganho acima da inflação todos os anos. Mas é importante que você considere o reinvestimento de uma parte dos proventos que você recebe desses fundos. E é por isso que você não pode usar 100% dos proventos. Você precisa, enquanto você estiver na fase de acumulação, dar prioridade para reinvestir 100% dos proventos. Então, se você está construindo o seu patrimônio, se você é jovem, ainda não tem necessidade de usar a renda passiva, o que você deve fazer é reinvestir 100% dos proventos que você receber dos seus fundos imobiliários. Mensalmente, você não saque nada enquanto você não precisa de fato usá-los. E quando você estiver chegando na fase de começar a usufruir dessa renda passiva que você vinha construindo ao longo dos últimos anos, o que você deve fazer é continuar reinvestindo aí pelo menos 30% dos proventos que você recebe, justamente para te proteger do poder de encolhimento que a inflação causa no poder de compra do seu dinheiro. E aí você vai poder sacar até 70%. É óbvio que enquanto você puder segurar e sacar o mínimo possível, é melhor que você, faz a máquina dos juros compostos trabalhar por mais um tempo aí. Mas eu trouxe uma simulação para você entender na prática como você poderia aí planejar uma aposentadoria para você de R$5 mil a partir de fundos imobiliários. Então vamos comigo para uma planilha agora. Aqui eu te mostro então uma simulação com 4 fundos imobiliários, o HGLG11, o PMLL11, que até pouco tempo era o MAL11, ele mudou de ticker porque ele mudou de gestora, recentemente, o HGRE11 e o CVBI11. Por que eu peguei esses fundos imobiliários? Porque eles são fundos bons de segmentos de atuação diferentes. Então, o HGLG é o principal fundo de logística que a gente tem. O PMLL11 é um dos principais fundos de shopping center. O HGRE é um dos principais de lajes corporativas e o CVBI11 é um fundo importante de papel. E se você não está acostumado com essa nomenclatura e está achando até engraçado, os fundos de papel têm esse nome porque eles investem em papéis mesmo, em CRI, LCI e não em imóveis de fato. E aqui nessa próxima coluna eu coloquei para você o número de imóveis dos fundos de tijolo, os que investem em imóveis de fato. Por exemplo, o HGLG, por que ele é um ótimo fundo? Porque ele tem 28 imóveis hoje, na data que eu gravo esse vídeo. É lógico que esses números sofrem alguma variação, porque eles podem vender ou adquirir imóveis, à medida que o tempo vai passando. O PMLL11, ele tem atualmente 15 shoppings diferentes, o HGRE tem 12 imóveis diferentes. Então aqui eu tô te mostrando que esses 3 fundos de tijolo têm mais do que 10 imóveis e esse é um critério importante que eu uso para selecionar os melhores fundos imobiliários. Então já anota isso aí. E outro critério que a gente precisa considerar para escolher os melhores fundos imobiliários é a vacância, ou seja, o quanto eles ficam vazios. Então veja, o HGLG tem uma vacância bem baixa de 3,5%, o PMLL de 4%,
O HGRE também de 13%, e lógico que, né, como o CVBI é um fundo de papel, esse critério não se aplica a ele também, ele não tem imóveis, então ele não vai ter vacância. E outro critério importantíssimo para a gente achar os bons fundos imobiliários é olhar a taxa de administração deles. Aqui a gente tem desde taxa de 0,5, 0,6, 0,9 até no máximo 1%. Por isso que eu escolhi esses 4 que tem uma taxa ok, que não vai prejudicar a sua rentabilidade. Você precisa lembrar que se você investe num fundo que tem uma taxa de administração cara e, sobretudo, se ele tem taxa de performance também, que é uma outra taxa que eles podem ter, isso pode comer parte da sua rentabilidade lá no longo prazo. Então esses aqui têm uma taxa bacana. E olha quanta coisa eu já estou ensinando para você, né, em termos de avaliação de fundo imobiliário. Aproveita, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. E outro critério importante que eu coloquei aqui para você sobre esses fundos é o valor patrimonial. Quanto maior um fundo, mais seguro vai ficando você investir o seu dinheiro nele. Então aqui eu coloquei para você, ó, 4 fundos que têm mais de R$1 bilhão de patrimônio. Então isso te dá muita segurança para você investir o seu dinheiro neles. E aqui nessa próxima coluna nós temos a cotação, ou seja, o preço nesse momento em que eu gravo o vídeo de cada cota desses fundos. Então hoje você compra, ó, uma cota do HGLG por R$ 154, uma cota do PMLL por R$ 99, uma cota do HGRE por R$ 115 e do CVBI por R$ 84. Agora presta atenção aqui. O valor da cota não é um critério que você pode usar para diferenciar um fundo bom de um fundo ruim. Ele só está aqui como uma coluna porque a gente vai usar para fazer a nossa simulação. E semelhante a isso, não use também o dividend yield para escolher fundos imobiliários, porque se você escolhe os ativos que têm os maiores dividend yield, você pode estar caindo exatamente nos ativos cujas cotas estão se desvalorizando, ou seja, ativos piores, né, que não vão te dar ganhos em termos de valorização da cota. Então, muito cuidado com o dividend yield. Eu tenho um vídeo especificamente sobre esse assunto, vou deixar aqui em cima para você assisti-lo logo depois. E nesse nosso exemplo aqui com esses 4 fundos imobiliários, você vê que tem dividend yield desde 8, alguma coisa até quase 14%. Geralmente os fundos de papel têm dividend yield um pouquinho mais alto, mas, por outro lado, eles são mais voláteis também. O valor que você recebe em termos de rendimentos desses fundos varia muito mais do que os fundos de tijolo. Então, muito cuidado com isso aí. E aqui nessa coluna nós temos o rendimento que cada fundo pagou. O que é isso? É o último provento que ele pagou para os seus investidores, que é relativo à quantidade de cotas que você tem. Então o HGLG, se você investe nele, ele pagou até o mês de julho de 2025 R$ 1,10 por cota. Se você tem 100 cotas, você recebe R$ 110, né? É sempre relativo. O PMLL pagou 86 centavos por cota. Já no caso do HGRE, eu peguei o valor de junho de 2025, que foi de 85 centavos por cota. Por que eu não peguei o de julho? Porque agora em julho eles pagaram proventos extraordinários, que foi um valor muito acima do normal. Então eu não poderia fazer uma simulação aqui para você com um valor extraordinário, que eu sei que esse valor não vai se manter nos próximos meses. Por isso que eu peguei o de junho para fazer uma simulação mais honesta aqui para você. Então agora nessa próxima coluna, eu quero que você acompanhe comigo que eu estou simulando que você tenha investido em cada um desses 4 fundos exatamente R$ 185 mil, totalizando o investimento inicial de R$ 740 mil hoje. Se você estiver pensando, nossa, eu não tenho esse dinheiro para fazer esse investimento, não interessa isso, porque você pode começar comprando uma cota deles, né? Uma cota de R$ 84, uma de R$ 99. Eu só estou usando esse valor maior para você entender como você pode já ter R$ 5 mil de renda mensal no mês que vem. Então vamos para a próxima coluna. Se você for investir 185 mil em cada um desses fundos, como eles têm preços diferentes, você compra quantidades diferentes de cotas. Então, com R$ 185 mil investindo no HGLG, por exemplo, cuja cota está aproximadamente R$ 154, você compraria algo em torno aí de 1.200 cotas hoje. Aí, para os próximos,
Para o fundo de shopping, você compraria aproximadamente 1.866 cotas, para o de lajes corporativas, 1.609 cotas, e para o fundo de papel, que é um pouco mais barato, 2.202 cotas desse fundo. Então aqui você entendeu, né? Basicamente eu só dividi R$185 mil pelo preço de cada cota de cada um desses fundos. Foi só isso que eu fiz, deu esse número de cotas. Então agora para a gente saber, né, se você tivesse investido esse dinheiro hoje, quanto você ia receber já no mês que vem, o que eu fiz? Eu peguei o número de cotas que você teria supostamente comprado de cada fundo imobiliário e multipliquei pelo rendimento que ele pagou no último mês. Então eu estou fazendo simulações extremamente realistas aqui para você, com valores reais que esses fundos pagaram recentemente. Então, olha que simples. Aqui no caso do HGLG, que é o nosso primeiro fundo, 1.200 cotas que você tivesse comprado esse mês, se ele está te pagando R$1,10 por cota, isso te daria um retorno de R$1.091 já no mês que vem. A mesma coisa com os outros. Então, ó, esse segundo fundo, 1.866 cotas, pagando 86 centavos por cota, te dariam R$2.169. O terceiro, 1.609 cotas, pagando 85 centavos cada uma, te dariam R$1.893. E o terceiro, 2.202 cotas, pagando R$1,05, te daria um retorno já de R$2.098. Isso eu estou falando de retorno imediato. Então, se você investisse R$740 mil nesses fundos imobiliários hoje, você já receberia no mês que vem R$7.250 de renda passiva. Ah, mas você não falou que ia fazer uma simulação para receber R$5 mil de renda? Calma que eu vou te explicar agora. Então lembra que eu te falei que você precisa considerar o efeito da inflação e que mesmo chegando na fase de usufruir da sua renda passiva, você só vai usar 70% dela? É por causa disso. Então a gente precisa considerar uma sobra para que você reinvista pelo menos 30% dos rendimentos que você recebe. Então, ó, se a gente faz as contas da inflação de pelo menos 30%, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Para você usar 70% do valor, você usaria R$5 mil. Então, desses R$7.250 que você receberia já no mês que vem, você já poderia sacar aí perto de R$5 mil e o restante você reinveste, garantindo aí uma proteção contra a inflação. Lembra que eu estava te falando sobre os equívocos comuns? O último equívoco que eu gostaria de te explicar para que você entenda direitinho é que você não deve investir em somente um setor ou segmento. E por quê? Lembra que na pandemia Covid-19, logo que ela estourou, a gente teve o lockdown e os shopping centers foram fechados? Então aqui eu coloquei esse exemplo para você. Tinha muita gente que investia, sobretudo, em fundos imobiliários de shopping center até aquela época, porque achavam que eles pagavam mais. E eu gosto muito de shopping, eu prefiro esse setor e eu vou investir meu dinheiro só nesse tipo de fundo imobiliário, de shopping. E aí essas pessoas se ferraram, porque naqueles meses em que os shopping centers foram fechados, aqueles fundos passaram a receber menos aluguel, porque algumas pessoas desfizeram contratos e teve vários problemas imobiliários, mas naquele momento de crise, né, por causa de uma pandemia que não foi prevista e a gente nunca pode prever essas crises, as pessoas que investiam em algum setor muito pontual podem ter visto o seu patrimônio total ou mesmo a sua renda mensal ter abaixado muito bruscamente. E para prevenir esse tipo de coisa, né, é que a gente investe em vários setores diferentes. E aí eu coloco 4 como principais aqui para você. Nós temos, por exemplo, os fundos de logística, e aí você já pode imaginar aqueles galpões enormes do Mercado Livre, né, o que eles alugam para estocar os seus produtos, para facilitar a distribuição. Nós temos os fundos de shopping, que eu acabei de falar, temos os de lajes corporativas, que são escritórios de grandes empresas, temos os de papel, que investem aí em documentos recebíveis, né, que também dão origem à renda. Esses são os 4 principais setores. Aí você pode estar pensando, mas então qual a quantidade ideal de fundos imobiliários que eu deveria ter se eu estiver pensando em formar a minha carteira para aposentadoria? E a resposta é:
Aqui a gente precisa diminuir o risco diversificável, que é o quê? É o risco que você pode diminuir se você diversificar o seu dinheiro. Porque existe um risco que é basal, que é inerente a cada categoria. Se você investe de qualquer forma que seja em imóveis, existe um risco do setor imobiliário. Esse risco não tem como você diminuir. Mas se você investe no setor imobiliário por meio de fundos diferentes, de segmentos de atuação diferentes, você está amenizando bastante o risco que é diversificável, ou seja, a parte do risco que cabe a você diminuir, que é passível de ser amenizada. E para você entender isso na prática, vem comigo nessa imagem aqui, ó. O que eu tenho nesse gráfico? Tá vendo essa linha azul? Essa linha azul aqui, ó, é exatamente o risco diversificável do qual eu estou falando. Essa linha tracejada é o risco de cada setor, é o risco de mercado. Se você investir em imóveis, independente se você está comprando imóveis ou comprando fundos imobiliários, se por alguma crise mundial ou, aqui do Brasil, o setor imobiliário for gravemente afetado, independente da forma que você usou para investir, você vai ser afetado. Então esse risco aqui, ele nunca vai sumir. A gente sempre tem que pensar no risco que cabe a nós diminuir, que é o risco diversificável. E aí se eu tenho um fundo só, imagina que eu comprei aqui, ó, aqui seria mais ou menos o número 1, é que está de 5 em 5. Mas imagina que eu comprei um fundo imobiliário só e investi todo o meu dinheiro nele. O meu risco diversificado está lá no talo, ó. Está lá em cima, é o máximo do risco que eu podia assumir. Por quê? Eu coloquei todo o meu dinheiro em um único fundo. Mas se eu vou diminuindo, imagina que o número 2 deve estar mais ou menos aqui, ó. Então, se eu subo, o número 2 já estaria, olha, quase na metade dessa curva do risco diversificável. Então, olha, se eu acrescento mais um fundo para distribuir o meu dinheiro, olha o quanto eu já diminuí o meu risco. E aí, se eu imagino, ó, 3, 4, 5 fundos imobiliários, olha o quanto eu já diminuí o meu risco que estava aqui em cima, ó, já veio para cá com 5. E aí, se você vai de 5 até 40 aqui, ó, fundos diferentes, a gente zerou o risco diversificável. Você pode falar que você não tem risco, mas só tem o risco que é de mercado, que seria o risco do setor imobiliário, que não dá para zerar, não dá para mexer nele. Só que 40 fundos imobiliários é muita coisa para você investir, né? Você tem que selecionar 40 fundos bons, acompanhar esses fundos ao longo dos anos, ver se todos eles estão se mantendo bons para justificar que você continue investindo neles. Então isso dá trabalho, a sua declaração de imposto de renda, você tem que colocar linha por linha cada um desses 40 fundos, ninguém vai investir em 40. Então, existe um consenso de que aqui, ó, perto de 10, o seu risco diversificável já está muito próximo do risco de mercado. Porque a partir de 10 fundos, o que a gente percebe por esse gráfico é que você passa a ter muito trabalho para selecionar e acompanhar um outro fundo imobiliário, né, um a mais, sendo que o benefício que ele vai te dar em termos de diminuição aqui do risco diversificável é praticamente nada, é muito pouquinho. Então é por isso que existe esse consenso de que algo em perto de 10 fundos imobiliários é um valor ok. Você está bem diversificado, você está bem protegido para investir nisso. Então nesse vídeo eu te respondi que sim, você pode construir a sua aposentadoria predominantemente em fundos imobiliários, mas não precisa ser exclusivamente. Você viu que você deve ter outras classes de ativos também, invista também em ações aqui no Brasil, ações no exterior, invista também na renda fixa para que a sua carteira fique diversificada e protegida e para que você alcance diferentes objetivos financeiros, diferentes sonhos que você quer realizar. Você viu que cada classe de ativo é importante para um determinado objetivo seu e nesse vídeo você entendeu como os fundos imobiliários podem te ajudar a construir a sua aposentadoria. Então, se você tem vontade de fazer isso e se conhece outras pessoas que também têm essa curiosidade e não sabem muito bem como fazer, aproveita, manda esse vídeo para elas. E como eu fiz aqui uma simulação com somente 4 fundos, é óbvio que isso não forma uma carteira de fundos imobiliários suficientemente diversificada para você confiar a ela a sua aposentadoria. Então, se você quiser aprender a selecionar os melhores fundos da nossa bolsa, que te pagam renda passiva estável, né, confiável, você pode vir aqui no link desse vídeo, onde eu tenho o meu treinamento, onde eu explico isso direitinho lá, tintim por tintim. Então, aquele abraço e até um próximo vídeo.